O direito é uma prática e um discurso que procura combinar razão e força, convencimento e coerção. Como na litografia Drawing Hands, de Escher, o direito muitas vezes externaliza o seu paradoxo, sua falta de critérios últimos para definir se é lícito ou ilícito, ou justo ou injusto, definir o lícito e o ilícito, externaliza o seu paradoxo para a política. O direito, então, é visto como uma decisão do poder, e o direito é basicamente identificado ao Estado. A política moderna também se afirma em termos de um Estado de direito, de uma autoridade que centraliza os meios de violência, mas legitima os seus poderes coativos por referência a um autoconstrangimento, a legalidade. Em uma ordem simples de interações, os costumes compartilhados definem a reciprocidade e a represália. A vingança, como exercício da autodefesa individual ou em nome da coletividade, bastaria para reforçar as expectativas normativas da comunidade, suas concepções compartilhadas acerca do que é certo ou errado fazer. Com a variabilidade de contextos, situações e pessoas que configuram os conflitos, torna-se necessário dispor de critérios universalizáveis para sustentar uma pretensão mínima de justiça, o tratamento igual de casos iguais, a igualdade de todos perante a lei. Para desenvolver o tema, esse texto seguirá 3 passos fundamentais, que visam a relacionar as teorias do direito com o problema do poder. Não apenas o poder do Estado, mas também a divisão de poderes entre autoridades legislativas, executivas e judiciais, e a relação que a configuração institucional dos poderes tem com o debate sobre o grau de constrangimento racional que a interpretação jurídica, lastreada em textos normativos produzidos por decisão de autoridades, é capaz de apresentar. Esse grau é a medida em que podemos diferenciar uma interpretação jurídica com pretensões de justificação racional e objetiva dos atos de poder pelos quais o direito é politicamente criado na arena legislativa. Os 3 tópicos da argumentação são estes. Primeiro, o direito como ordem imanente, virtude contra arbítrio. Segundo, o direito como vontade do soberano, positivismo jurídico, supremacia do legislador e a ascensão e queda dos limites ao poder interpretativo do juiz. Terceiro, a volta da razão prática, supremacia ou autocontenção do poder jurisdicional? Interrogação. Tópico 1. O direito como ordem moral imanente, virtude contra arbítrio. As teorias filosóficas e a prática do direito natural antigo ou clássico revelam uma tentativa não resolvida de contenção do arbítrio político na determinação do direito. Platão, na República e, sobretudo, nas leis, acaba por formular uma concepção idealista do direito natural como um padrão absoluto de justiça. No cenário ideal, todos comungariam da plena ideia da justiça e a internalizariam em suas práticas. O direito, enquanto ordem coercitiva, não seria necessário para fazer valer a justiça em uma comunidade política ideal. Entretanto, na situação prática não ideal, a maioria das pessoas não conseguiria acessar tal realidade inteligível, a ideia de justiça. Se cada um fosse desobedecer às ordens das autoridades da cidade, a pretexto de estas serem incompatíveis com a justiça, a comunidade recairia em uma situação anárquica. A solução, então, é pressupor que as decisões das autoridades terrenas são uma determinação possível da justiça, ou seja, essas autoridades é que positivam o direito e já deve contar com uma presunção absoluta de sua correção moral. Não podemos nos admirar de que tal concepção pareça totalitária aos olhos de pensadores liberais e democráticos modernos, como Popper, em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ou Kelsen, no livro A Ilusão da Justiça.
A concepção do neoplatônico Agostinho de Hipona, em A Cidade de Deus, de que as leis postas pelas autoridades reconhecidas em uma comunidade diferenciam-se das ordens de um bando de assaltantes pelo critério da justiça, a justiça das leis e a injustiça das ordens dos criminosos, também pareceu uma explicação problemática aos olhos positivistas contemporâneos. Kelsen procurará distinguir as situações com base na determinação de autoridades competentes e procedimentos devidos por normas integradas a um sistema. As ordens dessas autoridades seriam, então, validadas por uma ordem superior em uma cadeia de validação, como diz Raz em O Conceito de Sistema Jurídico. Já Hart notará que o uso comum da linguagem distingue ser obrigado a algo, por exemplo, diante da fala imperativa do assaltante, passe a carteira, e ter a obrigação de determinada conduta, por exemplo, pagar impostos. O critério diferenciador é a existência de um padrão público compartilhado que se usa para avaliar, criticar ou justificar condutas ou decisões, ou seja, a existência de uma regra. E a explicação da juridicidade ou validade das regras jurídicas seguirá, analogamente a Kelsen, pela explicação de como uma regra pode ser reconhecida como parte de um sistema jurídico. O outro paradigma do direito natural clássico apresentava ainda mais diretamente a ideia do direito como uma ordem moral imanente, uma racionalidade latente dos costumes e hierarquias coletivas de valor. Em contraste com a concepção idealista da justiça em Platão, Aristóteles fornece o paradigma de uma concepção mais aplicada e operacional da justiça. A arte de dar a cada um o que lhe cabe desdobrar-se-ia, como definiu Aristóteles na Ética Nicômaco, em corrigir a equivalência entre trocas ou entre danos e indenizações, justiça comutativa, voltada a contratos sinalagmáticos e à reparação de danos, ou em atribuir a cada cidadão uma porção igual dos tributos, honras ou penas, justiça distributiva. É certo que temos aí uma identificação entre direito e justiça, e que o direito se afirma como o resultado de uma deliberação voltada a atribuir a parte justa de algum ônus ou bônus. Ora, essa fórmula volta-se a controlar o arbítrio de algum poder que se negue a efetivar tal repartição equitativa. Mas é uma fórmula vazia, se não entendida dentro do contexto de uma sociedade hierárquica, onde o que cabe ou é devido a cada um é definido pela referência a hierarquias sociais entrincheiradas. De outro lado, tal prática da justiça se distingue da sociedade moderna em um outro sentido. Não havia deveres e direitos naturais, subjetivos, fundamentais, garantidos de início por uma legislação, contestados em um conflito e reivindicados em juízo. Não havendo a pré-determinação de direitos, deveres, poderes e responsabilidades, era o raciocínio equitativo do jurista, no caso concreto, em circunstâncias definidas e para pessoas específicas, que deveria afirmar apenas como resultado a solução justa, a repartição correta. De Michel Villet, Filosofia do Direito e a Formação do Pensamento Jurídico Moderno. A prática jurídica historicamente mais afinada a tal concepção de justiça foi a jurisprudência romana do período clássico, ao redor dos séculos II antes e depois de Cristo. Lá, uma camada não profissional de homens eruditos dominava os costumes da cidade e, de posse do repertório de soluções dadas por seus predecessores a conflitos concretos, exercia uma filtragem e uma destilação daquele saber prático. A virtude da prudência os distinguia na excelência retórica com que podiam exercer a comparação analógica entre casos anteriores e a controvérsia presente e talhar a justiça no caso concreto.
Tal raciocínio jurídico prudencial, analógico, equitativo e problemático, como diz Fiveg em Tópica e Jurisprudência, tornou-se insuficiente com a centralização do poder, que reivindicou uma maior sistematização do direito. Isso ocorreu na Roma imperial e em vários impérios agrários burocráticos, onde o direito posto por decisão de autoridades, o imperador e a sua burocracia patrimonial, passou a fazer frente aos costumes. Após a desagregação de poder e o pluralismo jurídico medieval, Paolo Grossi, a ordem jurídica medieval, foram os estados absolutistas europeus que apresentaram novamente o mesmo problema: a sistematização do direito para uma variedade de situações, contextos e pessoas. Portanto, a construção de um raciocínio universalista, distinto da frônesis aristotélica. O movimento de sistematização do direito teve várias vertentes na Europa a partir do ano 1000, como a profissionalização e sistematização do direito canônico e a retomada dos estudos do Corpus Iuris Civilis, compilado no século VI, a retomada do estudo pelas universidades medievais. Primeiro pelos glosadores, ainda com um raciocínio problemático, depois com os comentadores, já com pretensões sistematizantes. Daí saiu um ius comune de matriz romana, mas em forma erudita e doutrinária, diferente da prática prudencial do período clássico. Era um direito cosmopolita que servia como fonte de orientação na era anterior à unificação dos estados nacionais e servia nas disputas entre os poderes da Igreja Cristã Romana, dos reis e imperadores, das comunas e feudos. Tal movimento gerou, porém, uma contradição. Ao mesmo tempo em que a centralização do poder gerava uma demanda pela identificação do direito à vontade do soberano, primeiro, a delimitação das fontes formais de direito relacionadas aos poderes do Estado e, em seus limites, à autonomia privada, a abstração dos casos concretos em regras e princípios tipificados, e a elaboração de conceitos e doutrinas acabaram por fornecer um repertório de critérios estritamente jurídicos, que passaram a limitar o arbítrio estatal. Aí está uma das bases de enfrentamento do absolutismo e do surgimento do Estado liberal em fins do século XVIII. Outra base desse movimento de contenção do poder foram as doutrinas de direito natural racional, primeiro formuladas sob o absolutismo ilustrado, mas que forneceram a semântica para as revoluções liberais. Os jus-racionalistas e contratualistas, como Pufendorf, Hobbes, Locke e Kant, produzirão sistemas de deveres e direitos naturais a partir de máximas racionais universalizáveis, como o respeito aos contratos, pacta sunt servanda, a reparação de danos, nemine ledere, e a garantia da propriedade privada convencional. Essas máximas formarão um sistema externo, moral, que será internalizado por decisão estatal quando das revoluções liberais. As declarações de direitos e, sobretudo, as codificações de direito privado positivarão os direitos naturais ao mesmo tempo como fundamentos e limites do poder estatal. Tópico 2. O direito como vontade do soberano. Formalismo, positivismo jurídico e a ascensão e queda dos limites ao poder interpretativo do juiz. A codificação do direito levou a um novo balanço de poderes no Estado. Contra o poder tradicional da doutrina e dos professores e contra o poder arbitrário do governante, afirmou-se a supremacia parlamentar. Contra os costumes e outras ordens jurídicas, por exemplo, a lex mercatoria medieval, afirmou-se a prevalência da lei. A concepção do direito como vontade do soberano gerou duas grandes reações teóricas. A princípio, teorias formalistas, que buscavam justamente constranger e limitar o papel do intérprete aplicador do direito por meio de critérios que se pretendia serem puramente lógicos e técnicos,
apolíticos e amorais. Depois, a delimitação científica de um positivismo jurídico analítico como uma teoria puramente descritiva do direito. O formalismo jurídico clássico, em uma caracterização típico-ideal, baseada em Unger, o movimento de estudos críticos do direito e o direito futuro da democracia, o formalismo jurídico clássico diz respeito a uma concepção de interpretação jurídica, primeiro, como uma operação estritamente técnica, apolítica e amoral, que parte de premissas silogísticas evidentes, aplicáveis por inferência lógica estritamente dedutiva, integrantes dessas premissas de um sistema completo e coerente de dispositivos normativos. Trata-se de regras plenamente determinadas em suas hipóteses de incidência e consequentes devidos, formuladas em palavras com significado fixo, decorrentes de conceitos e princípios gerais, que revelariam as instituições intrínsecas a tipos sociais indivisíveis dentro de uma lista exaustiva de formas de organização da sociedade. Daí que rótulos genéricos como devido processo, liberdade ou propriedade, desses rótulos se pretendesse inferir todo um regime com regras específicas, valores privilegiados e doutrinas explicativas de cada ramo do direito. Vários são os exemplos de teorias formalistas que procuravam afirmar a autoridade do legislador e circunscrever as escolhas do intérprete aplicador do direito. Por exemplo, na França, o Código Civil de 1804 afirmou, no seu artigo 4º, a proibição da denegação de justiça. O juiz não poderia deixar de decidir a pretexto de silêncio, insuficiência ou obscuridade da lei. Ademais, um decreto de Napoleão exigiu que o direito civil fosse ensinado segundo a ordem dos dispositivos do Código. Tal situação provocou uma corrente do direito que privilegiava a vontade da lei e do legislador, a interpretação literal de dispositivos do Código e a pesquisa empírica dos trabalhos preparatórios da codificação. Daí a ideia de uma escola da exegese, identificada por Julien Bonincase e hoje posta em dúvida por Jean-Louis Halperin, Antônio Manuel Espanha e outros. Já a vertente germânica do formalismo jurídico oitocentista é identificada a jurisprudência dos conceitos, que se desenvolveu a partir da escola histórica do direito, a qual trabalhava em uma interpretação erudita e sistematizante do direito romano, recepcionado na forma do usus modernos pandectarum. Embora opositor da codificação do direito civil, que se realizaria, afinal, em 1900 com o BGB, com o Código Civil Alemão, Savigny, no sistema de direito romano atual, já fornecia uma concepção sistematizante e conceitualista. Em cada conflito, o intérprete teria que identificar a relação jurídica configurada pela incidência de normas positivas que criam direitos e obrigações. De cada relação jurídica, o jurista teria que inferir a instituição social em jogo, remetendo a conceitos estruturantes e situando esses conceitos dentro de uma concepção sistemática da ordem jurídica. Na mesma linha, Jhering, em O Espírito do Direito Romano, distinguia a interpretação elementar do direito, que visa a delimitar o direito aplicável e resolver as suas contradições e ambiguidades, da alta jurisprudência, voltada a expor a conexão sistemática dos conceitos. É verdade que o próprio Jhering renegaria tal visão, passando a expor, no livro A Finalidade no Direito, a necessidade de juízos sobre interesses e valores na determinação do sentido dos enunciados jurídicos. Para não recair no grau de abrangência da criação política do direito, esses juízos deveriam ser pontuais, de baixa abstração e sistematicidade. Da mesma forma, na França, Geny pregará a livre investigação científica do direito. Na delimitação do formalismo enquanto concepção de restrição da autoridade interpretativa, passemos à definição do positivismo jurídico.
O positivismo analítico nasceu sob o signo da crítica ao direito consuetudinário jurisprudencial prevalente na Inglaterra. Os positivistas britânicos pregavam contra o common law e a favor da codificação como a que ocorrera na Europa continental. Consideravam que o direito de fonte jurisdicional era arbitrário e imprevisível, e que o direito legislado era dotado de maior autoridade e certeza. O antecedente do positivismo analítico inglês do século XIX é Hobbes, que no seu diálogo entre um filósofo e um estudante do direito comum, afirmara que é a autoridade e não a verdade que faz o direito. Bentham formulou o positivismo enquanto uma crítica ao formalismo do seu professor Blackstone, que compilara as leis imemoriais da Terra e procurara sistematizar um conjunto de direitos naturais. Tudo isso era arbitrário e sem sentido, julgava Bentham, que propôs, ao seu turno, uma ciência da legislação fundada em critérios e evidências empíricas. Em vez de abstrações metafísicas como os direitos naturais, caberia ao legislador tomar decisões em vista do princípio da utilidade, maximizar o prazer e minimizar o sofrimento agregado em uma comunidade, considerando igualmente os prazeres e dores de cada indivíduo. Ora, John Austin tratará nas suas palestras, consolidadas no livro O Campo da Teoria do Direito Determinado, da ciência utilitarista da legislação e da formação histórica do Estado. Mas enfatizará, sobretudo, a restrição do campo da teoria geral do direito, General Jurisprudence, à determinação conceitual dos atributos universais de todo e qualquer sistema jurídico, ou, ao menos, de todo e qualquer direito estatal. Aqui surge a teoria positivista do sistema jurídico. Austin reconhecia que, na Inglaterra, os juízes criavam direito a título de apenas aplicarem os precedentes. Defendia, por isso, a certeza formal dada pela codificação. Na ausência da codificação, Austin buscou construir uma teoria do direito que racionalizasse o poder. Essa teoria deveria partir de uma definição estritamente jurídico-positiva de conceitos, a princípio morais e compartilhados entre o direito e a ética, como norma, direito, dever, responsabilidade. A maneira de excluir os juízos morais da determinação científica do direito foi identificar o direito ao Estado e reduzi-lo a fatos evidentes, aquilo que Enscombe depois chamaria de fatos brutos, por oposição a fatos institucionais, que demandam interpretação. Não era necessário pesquisar empiricamente, mas bastava constatar fatos como a emissão de comandos pelo soberano, o legislativo, e a obediência habitual dos súditos para se reconhecer uma ordem jurídica. Os comandos deveriam vir conjugados à sanção, à ameaça de um mal sensível. Por menor que fosse esse mal, teríamos aí, em termos conceituais, uma norma jurídica. A quantidade de mal ameaçado era um problema da eficácia do comando, mas não da sua definição. O dever vinha definido como a conduta de evitar a sanção determinada em um comando do soberano. Ora, com isso, Austin fornece o quadro de uma teoria que identifica direito e Estado, ou, ao menos, de uma teoria geral do direito estatal, de todo e qualquer direito estatal. É certo que algumas possibilidades tornam problemática a sua explicação. Primeiro, a possibilidade de haver normas jurídicas sem sanção negativa, assim definida como um mal sensível. Por exemplo, normas constitutivas, atributivas de poder ou competência, por exemplo, para a prática de atos negociais. 2, a possibilidade de outras ordens afirmarem normas que são obedecidas sem a ameaça de uma coerção física. Por exemplo, sanções reputacionais. Terceiro, a possibilidade de uma série de comandos ser dada e aceita por um grupo que concentre meios físicos de coerção. Por exemplo, no caso de uma milícia, essa série de comandos, uma vez obedecida, uma vez aceitos esses comandos, seria uma ordem jurídica? Interrogação. Quarto, além da questão de que o poder soberano do Estado
veio a ser autolimitado ou limitado por outras ordens jurídicas, internacionais, supranacionais, transnacionais. Na trilha do positivismo analítico de Austin, o realismo jurídico americano continuou prevalentemente a identificar o direito ao Estado e ao exercício da coação. Holmes, em um texto sobre natural law, dizia que o direito subjetivo é apenas a hipóstase da profecia de que a coação será exercida contra quem contravier a ordem jurídica. Pound forneceu uma definição de direito baseada na centralização dos meios coativos pelo Estado. Precursor dos realistas, Hoffeld definia as posições jurídicas fundamentais, como as posições correlativas direito, dever, poder, sujeição, imunidade, impotência ou liberdade e não direito, a partir do apoio que o Estado, por seu aparato jurisdicional e executivo, daria ou não a uma pretensão do sujeito. Ao lado dessas definições analíticas, como a de Hoffeld, o realismo jurídico americano caminhou para identificar o direito e o poder de dois outros modos. Primeiramente, pela pesquisa empírica do comportamento judicial, na linha mais literal da sugestão de Holmes de que o direito se resume a profecias do que as cortes farão de fato. Ora, nessa medida, a aplicação do direito deixava de ser vista como um ato determinado pela lógica formal e constrangido pelo direito legislado, judicial e doutrinário, e passava a ser vista como um mero ato de poder. Jeremy Frank, por sua vez, passou a estudar empiricamente a psicologia judicial. Em segundo lugar, o desvelamento do poder judicial ocorreu pela revelação da indeterminação da linguagem jurídica. Por mais que o juiz aplique o direito positivo, com base em um mesmo corpo de direito, seria possível justificar soluções contrastantes e até mesmo opostas. Portanto, a decisão jurídica não é constrangida pelos textos normativos dotados de autoridade, mas envolve sempre escolhas éticas, como disse Felix Cohen. Um juízo sobre a política pública subjacente a uma regra ou a falta de regra para um determinado caso, lacuna. Os interesses, valores, princípios e propósitos não seriam determináveis pela pesquisa empírica da vontade dos juízes, administradores ou legisladores. Teriam que ser arbitrados pelo intérprete e aplicador. Ora, se o direito envolve esse tipo de escolha não predeterminada pelas normas formalizadas e decisões anteriores, diríamos, as regras provenientes das fontes formais, é melhor que essa escolha valorativa seja exposta e justificada publicamente. Daí a demanda por uma autocontenção e deferência dos juízes aos poderes políticos. Os formalistas, ao negarem que faziam escolhas e afirmarem que apenas concretizavam o significado inexorável das normas aplicáveis, haviam justamente praticado um ativismo judicial antidemocrático. A teoria pura do direito de Kelsen, sobretudo a segunda edição, de 1960, procura formular um positivismo pós-realista. Por isso, Kelsen não é um formalista jurídico clássico. Não sustenta a determinabilidade racional do direito na concretização do conteúdo das normas. Uma norma inferior não é mera dedução do conteúdo mais geral e abstrato de uma norma superior, o que levaria a um sistema estático, como queriam os jus-racionalistas e os formalistas. O único fundamento que a norma inferior retira da norma respectivamente superior é um fundamento formal. A definição das autoridades competentes e dos procedimentos devidos que devem positivar a norma. Ver de Jorge, Ciência do Direito e Legitimação. Daí que Kelsen apresente o direito positivo como um sistema dinâmico, que pode ter qualquer conteúdo. Verificada uma certa eficácia global de uma série de normas em um certo domínio espacial, temporal, material e pessoal, pode-se pressupor que existe o direito enquanto ordem social coativa. Suas normas podem ter qualquer conteúdo, conduta humana possível.
sua finalidade é promover uma paz social relativa. E ao aplicar as normas jurídicas, o juiz pode decidir, inclusive, fora da moldura de possibilidades de sentido daquela norma. Sua decisão será válida desde que ele seja a autoridade determinada para a produção daquela norma. Sequer existem lacunas no sistema jurídico, diz Kelsen, na Teoria Geral do Direito e do Estado, de 1945. Quando muito, o juiz, se for a autoridade competente definida na norma superior, positivará uma norma individual e concreta, a sentença, para a qual não existe norma geral e abstrata, lei correspondente. E a própria solução de antinomias não se dá por uma questão lógica, mas apenas porque os critérios de prevalência da norma superior, específica ou posterior são critérios positivados em dadas ordens jurídicas, diz Kelsen na Teoria Geral das Normas. Mas por que, então, Kelsen se distancia dos realistas, apesar de reconhecer a indeterminação das normas e a eventual arbitrariedade das decisões das autoridades? Interrogação. Porque Kelsen não busca uma definição empírica de como os juízes decidem, nem busca prescrever métodos para ajuizar regras, políticas, finalidades ou valores. Kelsen provê uma ciência normativa do direito, capaz de formular proposições jurídicas a partir de normas que estabeleçam o que deve ser, esquemas interpretativos que estabelecem relações de imputação e não de causalidade. Então, Kelsen não elabora uma ciência preditiva das decisões que serão tomadas. E para quem quer conhecer o direito como uma estrutura escalonada de normas que se relacionam apenas de maneira formal, para a definição da validade das decisões, basta pressupor, ao final dessa hierarquia, a instituição de um fato produtor de normas, a formulação lógico-transcendental da norma fundamental. De Austin, enfim, Kelsen tomará a identificação do direito ao poder estatal, substituindo a ideia empírica do soberano por esse pressuposto lógico da norma fundamental. Kelsen radicalizará a ideia de que direitos e deveres são meros reflexos da norma jurídica e de que toda norma jurídica institui uma sanção, ainda que seja a nulidade de atos de vontade praticados em desacordo com os requisitos da legislação, por exemplo. Dever é a conduta que evita a sanção. Direito é um possível reflexo do dever. Há deveres aos quais não correspondem direitos, como os deveres para com a natureza. E a responsabilidade é a imposição da sanção pelo descumprimento do dever, ou seja, a incidência na conduta descrita no termo antecedente da norma, formulada como um imperativo condicional. Hart formulará também um positivismo pós-realista e com influências de Austin. Diante do realismo, Hart acaba concedendo que, em virtude da textura aberta da linguagem, existem zonas de penumbra das regras em que existe indeterminação de sentido. E, então, o juiz teria que atuar com discricionariedade em sentido forte, legislando intersticialmente, para o caso concreto, elegendo finalidades ou valores concorrentes. Porém, muitos dos casos recaem no núcleo de certeza das regras, sendo constrangidos pela linguagem dos padrões normativos aplicáveis, o que desautoriza um completo ceticismo sobre as regras. Quanto ao modelo de Austin, esse teria 3 dificuldades básicas, como diz Kozik, em A Justiça Levada a Sério. Primeiro, ordens baseadas em ameaças não dariam conta de impor limitações ao soberano, legislador austiniano. Segundo, se o direito se resumir a tais ordens, não haverá como explicar a continuidade do direito, apesar da descontinuidade dos soberanos. Terceiro, há normas jurídicas válidas que não instituem sanção, normas atributivas de poderes. Ao contrário do Kelsen, Hart não considera as nulidades como sanção. Schauer, no livro A Força do Direito, argumenta que Hart contribuiu para deslocar as ideias de sanção e força
enquanto conceitos definidores de toda a ordem jurídica. Embora tipicamente falemos do direito, referindo-nos a obrigações cujo descumprimento pode provocar a execução coercitiva de sanção, Hart reformulou a definição de direito para eliminar a sanção como atributo essencial dos sistemas jurídicos. O que os define seriam as regras, padrões públicos usados para justificação de ações e decisões. E assim precisaríamos interpretar os comportamentos regrados sob o aspecto interno das regras, entendendo como esses padrões são usados, ainda que não os endossemos moralmente. Miquelon Jr., Aceitação e Objetividade, e McCormick, Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. Ora, mas se não pela sanção e pelo poder evidente do Estado, o fato bruto do comando do soberano e da obediência habitual dos súditos, como identificaríamos quais são as normas jurídicas, as regras primárias de conduta e secundárias de mudança e aplicação do direito? Interrogação. Apenas por referência a um fato social, uma regra que não é ela mesma positivada, mas que é uma convenção entre autoridades do sistema. Basicamente, o costume judicial que identifica os critérios de validade das normas jurídicas. Esse costume, como aponta Greenawalt, 87, é um fato social complexo. Pode ser a indicação de critérios presentes na Constituição Federal, em constituições estaduais e em precedentes judiciais. Em todo caso, a delimitação do direito é remetida a um fato, uma convenção das autoridades. Se há uma revolução, por exemplo, haverá uma incerteza passageira entre as autoridades sobre quais os critérios de validade e quais as fontes formais de direito na nova ordem jurídica. Mas, uma vez estabilizada tal regra social, ela servirá de parâmetro público para a identificação do direito válido. Assim como argumentou Hart em debate com Fuller, a identificação da ordem jurídica não depende nem da continuidade do soberano, pressuposta pelo imperativismo, nem do endosso moral da nova autoridade política, da sua legitimidade empírica, como tendia a entender Fuller. A partir da posição hartiana e da crítica de Dworkin, a ser abordada na sequência, desenvolveram-se duas visões sobre a regra de reconhecimento. Para o positivismo inclusivista, é possível conceber um sistema de direito positivo no qual, ao lado das regras validadas pelo pedigree, por sua fonte formal, isso é, por serem decisões de autoridades reconhecidas pelo sistema, seria possível contar também com critérios morais para a validação das normas. Diretrizes morais, desde que substancialmente coerentes com aquela ordem jurídica, seriam incorporadas como normas jurídicas. Hart, de certo modo, veio a aderir a tal posição no pós-escrito póstumo ao conceito de direito. Também é a posição de Riemann, Walluschau e Coleman. Por outro lado, para os positivistas exclusivistas, o direito é uma instituição que conceitualmente precisa ser capaz de demandar autoridade legítima. Por isso, apenas decisões das autoridades tornam jurídica uma norma. Se a própria ordem jurídica incorpora conceitos valorativos indeterminados, como os direitos fundamentais, eles são uma delegação a que as autoridades os determinem em suas decisões. Mas apenas a norma posta por decisão anterior de autoridade, reconhecida pelo sistema, é uma norma válida e aplicável. As normas jurídicas são razões exclusionárias, que exercem uma pré-empção, diz Russ no artigo Authority, Law and Morality, de 85, essas normas exercem uma preempção sobre qualquer razão moral de primeira ordem. Apenas o costume judicial ou a decisão anterior de autoridade torna jurídica uma norma. Jamais uma avaliação moral é critério para a determinação da validade de uma norma jurídica em um sistema de direito positivo. Tópico 3. A volta da razão prática. Supremacia ou autocontenção do poder jurisdicional? Interpretação.
Sem preocupar-se em atacar o monismo jurídico, o interpretativismo trata, porém, de combater a tese da discricionariedade judicial. Pretendendo formular uma teoria do direito voltada à jurisdição, Dworkin afirma a concepção de que a objetividade e racionalidade dos discursos de justificação das decisões jurídicas é um controle ao arbítrio judicial. Se o poder dos juízes não pode ser contido apenas por argumentação formal, por referência a normas positivadas e formalizadas, enquanto regras claras e precisas em suas hipóteses e consequentes, pode mesmo ser necessário reivindicar uma argumentação moral mais abrangente, que confira objetividade aos juízos de valor que sustentam uma decisão judicial. Dado o valor político-moral do tratamento igual, é esperada uma integridade das instituições e práticas estatais. Tal integridade se revela na demanda de coerência das decisões das autoridades com valores permanentes da comunidade política, revelados por suas instituições e pressupostos por seu direito. O debate entre Hart e Dworkin desdobra-se, em certo sentido, com uma controvérsia sobre a justificação da autoridade na imposição do direito. Em um primeiro momento do debate, Dworkin, no artigo Modelo de Regras 1, de 67, afirma que o direito não se resume a regras postas por decisão anterior de autoridade reconhecida, com pedigree de validade formal e formalizadas em suas hipóteses e consequentes, de modo que ou a regra se aplica ou não, funcionando com base no raciocínio de regra e exceção. Isto porque o direito incorporaria também parâmetros que são justificativas subjacentes às suas decisões e que se integram ao sistema por sua coerência substantiva, moral, e não por sua fonte formal. Esses parâmetros ainda não seriam sujeitos a exceções listáveis. Teriam uma dimensão de peso, afirmando precedência relativa em determinado caso, conforme os valores morais substantivos em jogo. Igualmente, não seriam suscetíveis a um juízo de invalidade. Dworkin, no artigo Casos Difíceis, de 75, afirmará ainda que, dentre esses padrões normativos, a legislação incorpora políticas e princípios, enquanto os precedentes judiciais só incorporam princípios. O poder jurisdicional só seria legítimo se as decisões que emanar forem justificadas por apelo a princípios, padrões deontológicos que afirmam direitos e deveres, independentemente de suas consequências. As pólices seriam apenas declarações gerais de finalidades utilitárias e objetivos da comunidade, não definindo direitos individualizáveis. Se cabe ao juiz sempre julgar com base em direitos pré-definidos, ao contrário da tese da discricionariedade forte hartiana, é preciso ainda distinguir os direitos fundantes, ancorados na moralidade em geral, dos direitos institucionais, jurídicos e concretos, sustentados pela ordem jurídica e atribuídos individualmente a pessoas determináveis. Apenas um juízo crítico sobre a moralidade política da comunidade, à luz da integridade como compromisso moral em tratar a todos igualmente, e uma revisão da história institucional das decisões anteriores tomadas pelas autoridades, é que pode delimitar tais direitos. Em um segundo momento, porém, a alternativa dworkiniana ao positivismo afirma-se por meio da tese dos desacordos teóricos, de Macedo Júnior, do direito à cortesia. Reduzirmos o direito a um fato social empírico, a convenção das autoridades judiciais sobre os critérios de validade, a regra social de reconhecimento, convencionalismo, e procurarmos descrevê-los sem nos engajarmos em suas controvérsias morais substantivas, como segundo o ponto de vista externo moderado adotado por Hart e que Dworkin critica sob o rótulo de arquimedianismo, não seremos capazes de entender os desacordos teóricos. Isso é, mesmo concordando sobre fatos provados e normas aplicáveis, os juízes discordam sobre o que o direito requer em um caso concreto.
e, apesar desse desacordo, acreditam e argumentam sobre o pressuposto de que devem tomar uma decisão segundo o direito e não fazer escolhas discricionárias. Duas alusões são interessantes para compreendermos a abordagem interpretativista ao problema da autoridade jurisdicional e à tentativa de nunca reduzir o direito estatal, a decisão estatal, a um ato de força não justificado, isto é, sem pretensões de razão universalizável e objetivamente compartilhável. A primeira alusão é aos estágios de interpretação indicados por Dworkin em O Império do Direito, livro de 86. Discernir os fundamentos de direito e os casos paradigmáticos seria apenas a etapa pré-interpretativa. Na fase interpretativa, o juiz teria que identificar o point valorativo da prática social que ele está avaliando, e então teria que testar as justificativas que se ajustem e se adequem àquela prática, identificando, afinal, qual é o valor moral à luz do qual a prática social avaliada pode ser interpretada como o melhor exemplar do seu gênero. Haveria, por fim, um estágio reformador. Seria possível rejeitar padrões normativos, a princípio identificados como aplicáveis, se estes não fizerem jus à coerência da moralidade sustentada pela comunidade política pressuposta por seu direito. Claro, tal justificação teria que persuadir como uma interpretação do direito vigente, e não como uma reforma política do direito. E esse é um constrangimento do modelo ao poder de reforma e revisão judicial. Outra alusão é a teoria dworkiniana exposta em A Justiça de Toga, livro de 2006. Dworkin diferencia alguns conceitos de direito. Primeiro, um conceito criterial, descritivo, sociológico, interessado em discernir os atributos que diferenciam o direito, enquanto sistema normativo, da moral, da religião, da política. Lembremos que essa foi uma preocupação clássica do positivismo jurídico. Segundo, um conceito taxonômico, igualmente afim ao positivismo, que procuraria individualizar e contar os dispositivos, as regras, os princípios, etc., que comporiam um ordenamento ou sistema. Terceiro, um conceito aspiracional, que identificaria o direito ao rule of law, aos valores de liberdade e segurança. Quarto, finalmente, um conceito interpretativo, que posicionaria o direito como uma prática social argumentativa dotada de intencionalidade moral. É sob esse conceito que se poderiam entender os desacordos teóricos. Esquematicamente, a aplicação do direito passaria, então, por algumas etapas. Em um primeiro estágio, semântico, seria preciso discernir qual o conceito de direito que será adotado. Adotado o conceito interpretativo, no estágio teórico-jurídico, caberia fornecer uma visão geral sobre o conjunto de valores e compromissos morais institucionalizados por determinada ordem jurídica, exercício que Dworkin fez em A Virtude Soberana, no caso da Constituição Americana. No estágio doutrinário, caberia determinar as condições de verdade das proposições jurídicas. E, então, a sua avaliação moral pode e deve, segundo uma teoria interpretativista, contar entre tais condições de verdade. Finalmente, no estágio judicial, caberia ao juiz determinar o que deve ser decidido, tendo em vista as justificativas morais da sua posição institucional política naquele direito. Ora, no modelo dworkiniano, a definição do que o direito requer leva a uma demanda por justificações morais que perpassem os diversos estágios da interpretação, inclusive justificando os padrões de direito aplicáveis, normas positivadas que podem ser rejeitadas pela interpretação, e as responsabilidades do julgador, que também estão sujeitas ao argumento moral. Dois contrastes podem ser feitos em relação a tal tratamento da autoridade e do poder jurisdicional no modelo interpretativista. De um lado, o contraste com os céticos, na linha dos Critical Legal Studies. De outro, com autores que identificam aqui como propositores de um formalismo jurídico contemporâneo.
Entre os adeptos dos Critical Legal Studies, houve autores que entenderam que todo o direito é permeado de contradições fundamentais, que geram uma indeterminação radical de sentido. Se temos critérios técnicos para resolvermos conflito de regras, não dispomos de uma meta-razão justificadora para arbitrar uma colisão entre princípio e contraprincípios. Por exemplo, é igualmente plausível e ancorável nas fontes de direito uma leitura mais individualista, egoísta do ramo de direito dos contratos ou uma leitura mais coletivista, altruísta. Para escolher entre essas interpretações, não dispomos de critérios racionais universalizáveis. Trata-se de uma escolha arbitrária, de um ato de poder ditado pela ideologia da autoridade intérprete, segundo Duncan Kennedy. Tal posição tende a favorecer um ativismo judicial militante. Outros autores, dentro dos Critical Legal Studies, como Unger, entendem que não há indeterminação radical na interpretação. O que os críticos estavam praticando era uma crítica política aos pressupostos institucionais de um sistema jurídico. Assim, o melhor seria praticar tal discurso, tal crítica, como um discurso voltado para a reforma do direito, distinguindo do discurso de interpretação do direito em procedimentos de solução de controvérsias. Nesses procedimentos, bastaria uma deferência aos significados literais dos textos autoritativos, corrigida por uma referência pontual, particularista, a contextos, finalidades e valores. Isso porque qualquer juízo abrangente, sistemático e universalizante, como demandado pelo que Unger chama de análise jurídica racionalizadora, qualquer juízo abrangente sobre interesses e ideais incorporados no direito, tenderia a exponenciar os poderes dos juízes, de um lado, e de outro, revelaria, afinal, um descasamento, e não uma compatibilidade, como no esquema de interpretação reformadora de Dworkin, entre os interesses e ideais proclamados em um sistema jurídico e as regras que os institucionalizam. Assim, o plano do discurso abrangente sobre moralidade política teria que ser deslocado da esfera jurisdicional e voltar-se à política do direito, para usar uma expressão de Kelsen, ou à ciência da legislação, ainda que não na linha utilitarista do Bentham. Daí a proposta de uma análise jurídica como imaginação institucional em Unger, um exercício de mapeamento das soluções dominantes e desviantes incorporadas nos materiais jurídicos e de crítica imanente, isso é, de crítica das formas institucionais atuais como realizações imperfeitas dos ideais que elas mesmas proclamam. Dworkin, no Império do Direito e no Justiça para Ouriços, considera que os críticos, céticos, aderem a um ceticismo externo que busca reduzir as disputas morais a fatos empíricos, como a ideologia e classe social, ou a um ceticismo interno global, que seria autocontraditório, pois não poderia afirmar nenhuma posição moral. Dworkin afirma ainda que seria possível adotar a posição cética para descrever como o direito é criado, as disputas partidárias de valores e interesses que marcam a legislação e mesmo a jurisprudência, mas não para justificar como o direito deve ser interpretado, a partir de uma visão moral coerente que demande coerência e imponha construtivamente uma unidade de valor às decisões tomadas como parâmetros normativos aplicáveis. Já o segundo contraste com Dworkin é interessante, é aquele entre o interpretativismo e as posições que identifico como de um formalismo jurídico contemporâneo. Embora reconheçam que o direito não é um sistema axiomático e aplicável por dedução, certos autores procuram enfatizar os constrangimentos linguísticos e institucionais que a aplicação jurisdicional do direito impõe à argumentação jurídica. Com isso, esses autores enfatizam a importância da delimitação do direito diante de outros sistemas normativos, como ética, política ou religião, ponto rejeitado por Dworkin como irrelevante para a definição de um conceito interpretativo do direito. Ver um capítulo do Schauer, de 2009, que chama Institutions and the Concept of Law, a reply to Ronald Dworkin with some help from Neil McCormick.
Assim, Frederick Schauer, por exemplo, além de reiterar a importância da coerção enquanto elemento típico do que entendemos por direito, no livro A Força do Direito, Schauer reitera que, contextualmente, um sistema jurídico pode adotar presunções em favor do uso de padrões normativos postos por decisões anteriores das autoridades, positivismo presumido, e em favor de resultados gerados pela interpretação literal da regra mais localmente aplicável a um caso, os quais esses resultados só são superáveis, derrotáveis, excepcionáveis, se razões subjacentes, digamos, considerações finalísticas ou principiológicas, forem suficientemente determinantes e persuasivas na determinação de um outro resultado interpretativo, poder do formalismo presumido. Sobre esses modelos, ver o livro de Schauer, Playing by the Rules, e o artigo Formalism. Outro exemplo é Neil McCormick, que conceitua o direito, no livro Institutions of Law, de 2007, como uma ordem normativa institucional. O direito determina razões práticas para orientar e justificar condutas e decisões. Por isso, é normativo. Mas essas razões têm duas limitações relevantes. São uma moldura interpretativa determinada por autoridades específicas, daí o caráter institucional do direito, e são razões que se integram com uma pretensão de consistência lógica e coerência substantiva moral, daí a ideia de ordem. Entretanto, embora a argumentação jurídica seja um discurso persuasivo e não demonstrativo, embora certas consequências tenham que ser consideradas no discurso de justificação jurídica, como as consequências comportamentais próximas de uma decisão e as implicações jurídicas da decisão, para além do caso concreto. E embora as regras sejam excepcionáveis por razões morais suficientemente persuasivas, desde que essas razões sejam universalizáveis como uma nova regra, para além do caso concreto, é verdade que tem, em algum sentido, certas concepções canônicas do formalismo, como as ideias de silogismo e dedução. Para McCormick, no livro Retórica e Estado de Direito, de 2005, toda a argumentação das partes e do juiz em um processo poderia ser reconstruída em termos de silogismos hipotéticos. Claro que há controvérsias quanto à prova dos fatos, quanto à interpretação da norma aplicável, quanto à relação entre os termos universais da norma e os fatos tomados como seus exemplos. Mas, quando formulado o silogismo, esse se aplica em termos estritamente lógico-dedutivos. Há, portanto, uma combinação de racionalidade formal, critérios estritamente jurídicos aplicáveis por inferência lógico-formal, e racionalidade material, pretensões de justificação prática, moral, essa combinação que torna possível um império do direito, um sistema jurídico que não seja mero arbítrio do poder executivo, legislativo ou judicial, mas que combine as demandas básicas de previsibilidade, segurança e legitimidade, autoridade. Conclusão, a relação entre poder e coerção convoca um terceiro termo, a razão. Como âmbito da razão prática, o direito se volta à esfera da liberdade humana, das práticas e instituições que criamos por nossa intenção. O direito reivindica, então, uma universalizabilidade. Em termos kantianos, o direito compartilha com a moral, com a ética, o imperativo categórico. Haja apenas, segundo uma máxima tal, que possa ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal, como diz Kant na fundamentação da metafísica dos costumes. E o imperativo se especifica enquanto demanda que o legislador produza apenas aquelas normas com as quais todos poderiam hipoteticamente concordar. Essas normas jurídicas tratariam, então, do conjunto de condições sob as quais o arbítrio de um pode ser unido ao arbítrio de outro, segundo uma lei universal da liberdade. Enquanto o direito se voltaria à conformidade das condutas com os deveres postos pela legislação, ou com a sua sanção exterior organizada pelo Estado, a ética seria a esfera em que o dever é tomado como móvel da conduta, sob pena de sanções da consciência, como diz Kant na Metafísica dos Costumes. Ora, a partir dessas categorias kantianas,
podemos delimitar dois entendimentos básicos do direito. Uma vertente procurou compreendê-lo enquanto âmbito da razão prática, de um discurso moral especializado e distinguido por sua relação privilegiada com os meios coercitivos. Daí a tomada do direito estatal como paradigma de toda a ordem jurídica. Aqui é possível localizar tanto a tradição do direito natural, quanto as teorias contemporâneas da argumentação jurídica, desenvolvidas a partir do final do século XX. Determinadas teorias, como o interpretativismo, reivindicam a necessidade, durante o próprio processo interpretativo, de avaliação moral das responsabilidades institucionais do intérprete-autoridade, e reivindicam um sentido objetivo e universalizável para tal avaliação. De outro lado, houve teorias que procuraram entender o direito como se fosse um dado do mundo físico, tratável a partir de pressupostos empíricos evidentes, como a eficácia do poder, e de maneira estritamente lógica. São as teorias descritivas da norma e do ordenamento, que procuraram racionalizar os atos de poder enquanto construções de sentido que ganham um significado estritamente jurídico. O positivismo jurídico, em suas vertentes clássicas, formalistas e antiformalistas do século XIX a meados do século XX. E na tradição pós-realista desse positivismo, de Kelsen e Hart, durante os anos 60, representou tal empreitada.